bastante recente no Brasil e América Latina. And Modulo, it's a movement of professors in Brazil. It's very recent as well in Brazil and the whole Latin America. Bem, então nós agradecemos a presença de todos e agora eu vou passar a palavra para a Ruth apresentar a nossa convidada, né, a professora Natasha. Ruth, você pode fazer a introdução dela aí? Okay. So now I'm going to be introducing Professor Natalia. I've talked to her a little bit, so I'm going to just speak in Portuguese right now. Eu conheci um pouco com a Natália. Ela é professora nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em River Falls, e ela cresceu no Suriname, então ela fala holandês, e ela é formada em agronomia no Suriname, mas ela se mudou para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado nas ciências do solo, e depois que ela se mudou para fazer pós-graduação lá, ela já ficou como sendo professora, e ela já é professora há 7 anos nessa universidade. E ela disse que a melhor parte de ser professora é se conectar com os jovens, é ter a possibilidade de impactar e influenciar a vida deles. E o maior desafio de ser professora também é expressar sua fé no ambiente acadêmico, né? Porque ela disse que nos Estados Unidos existe uma bandeira de diversidade, de diversas opiniões, mas na prática os cristãos sofrem bastante hostilidade pela sua fé. Ok, obrigado, Ruth. Eu gostaria também aqui de salientar a presença do nosso amigo Dave Johnson. So we also have the privilege to have Dave Johnson with us. Obrigado, Dave, pela presença. Thank you. Tem alguns colegas aqui que eu ainda não fui devidamente apresentado. Peter. I will introduce Peter. Peter Rain. Okay. Yeah. So, o professor Daniel Hurtado, lá da Bolívia, também está presente conosco. Bem-vindo, professor Daniel Hurtado, da Bolívia. Professor Daniel from Bolivia is also with us. Ok. Bem, agora eu vou passar a palavra para a Ruth e Natasha. Eu queria deixar vocês à vontade para possíveis perguntas serão feitas ao final da apresentação. Ok? Então, Ruth, Natasha, fiquem à vontade. Okay, so we can get started, Natasha. You have the time that you need. All right, great. Everybody can hear me, okay? Todo mundo pode ouvi-la bem? Great. All right, it is an honor to be able to speak to you this afternoon. É uma honra poder falar com vocês nesta tarde. Yeah, my name is Natasha Rain. Thank you for the introduction. Meu nome é Natasha Rain, muito obrigada pela introdução. I want to acknowledge and introduce to you my husband, Peter Rain. Eu quero reconhecer e apresentar a vocês o meu esposo, Peter Rain. He is a professor of animal science. Ele é professor de ciências animais. And a trained veterinarian, Rafael. He's a trained veterinarian. Ele é treinado veterinário também. Thank you for being here, babe. Love you. All right. Obrigada por estar aqui com a gente. Te amo. All right, let's get started. I'll share my screen now. Ok, vamos começar. Eu vou agora compartilhar minha tela com vocês. And hopefully this works. Espero que funcione. Would you let me know if you can see this? Yes, we see it. All right. Okay, so my assignment today is to talk to you about prayer. Então, a minha tarefa hoje é conversar com vocês sobre oração. But
the way I want to talk about it is as a way to build relationship with God. Mas a maneira como eu quero falar hoje é a oração como uma maneira de criar um relacionamento com Deus. A way to have intimacy with God. Uma maneira de ter intimidade com Deus. So, a little bit about my background. I grew up in church. Então, um pouco sobre a minha história. Eu cresci na igreja. Both my parents were active in ministry. Tanto meu pai quanto minha mãe eram muito ativos no ministério. So I basically grew up in the church. Então, basicamente, eu cresci na igreja. As the daughter of a preacher, como filha de um pregador, I had to be in church on Sunday, every Sunday. eu tinha que estar no domingo, eu tinha que estar na igreja todos os domingos. And not only that, but I also had to attend all the conferences, camp meetings, seminars, and so on. E não somente ir aos cultos, mas eu tinha que participar de todas as conferências, seminários, retiros e eventos da igreja no geral. And without knowing it, at that time, I began to see Christianity as a set of rules and a set of, if you will, a set of rules that I had to follow in order to please God. E sem perceber, por conta disso, eu comecei a enxergar o cristianismo como um conjunto de regras que eu precisava seguir para poder agradar a Deus. I saw it as a set of doctrines that I had to live by so that God could be pleased with me. Eu via como um conjunto de doutrinas que, se eu seguisse elas, Deus iria se agradar de mim. Without realizing it, I didn't think of God as someone you could have a personal, intimate relationship with. E sem perceber, eu nunca enxerguei a Deus como alguém com quem eu poderia ter um relacionamento pessoal e íntimo. I thought of Christianity as a religion, not as a relationship. Eu pensava o cristianismo como uma religião e não como um relacionamento. All this changed when I had the opportunity to go on a mission trip to French Guiana, another neighbor of yours. Tudo isso mudou quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária para a Guiana Francesa, um dos seus vizinhos. We went with a group of people from different churches. A gente foi com um grupo de pessoas de diferentes igrejas. And to make a long story short, on one of those days that we were out in French Guiana, I decided, go ahead. Sorry, you can talk. I decided to stay behind in the camp where we had set up camp instead of going with the group to a neighboring village. E para encurtar a história, um dia muito marcante foi quando eu decidi não ir com o grupo para uma vila vizinha, mas ficar dentro do campo onde nós estávamos, o camping. The group would go out to invite people to our evening services. O grupo ia chamar as outras pessoas para vir assistir o nosso culto noturno. But I didn't go with them one day. Mas eu não fui com eles nesse dia. I just needed some time by myself. Eu precisava de um tempo sozinho. And on that day, I took a chair and sat underneath the tent that we had set up for our evening meetings. E nesse dia eu peguei uma cadeira e me ajoelhei debaixo da tenda que a gente tinha construído para o culto onde nós teríamos à noite. And there, for the first time, I started to talk to God we talked about my future plans, my ideas,
my disappointments in life. I just started talking as if I was talking to a friend. E naquele lugar, pela primeira vez, eu conversei com Deus sobre os meus futuros planos, sobre as minhas decepções. Eu comecei a conversar com Deus pela primeira vez como se ele fosse o meu amigo. So let's go in the Word of God. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Luke chapter 15, verse 11 to 24. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. And I'm not going to read through the whole thing. I'm just going to talk about the story. This is a parable that Jesus shares. E eu não vou ler o texto inteiro, eu vou apenas falar um pouco sobre essa parábola do filho pródigo que Jesus contou. In Luke chapter 15, verse 11, we meet a man with two sons. No versículo 11 de Lucas 15, a gente encontra um homem que tinha 2 filhos. The youngest of which goes to his dad and asks for his share of the estate, meaning his inheritance. O mais novo foi até seu pai e pediu a ele a sua parte da herança. He takes his newfound wealth and goes off to a faraway country. Ele pega o seu novo dinheiro e vai embora para um lugar muito distante. And there he wastes all this wealth, all this money. E lá ele desperdiça todo esse dinheiro. Now, a famine breaks out in that land. Então uma fome começa a acontecer naquela terra. And the Bible says that this young man begins to be in need. E a Bíblia diz que esse homem começou a ter necessidades. Okay, so let's pause right here and go to our second text for today. Ok, então a gente vai parar por aqui e vamos para o segundo texto de hoje. Deuteronomy 4 and verse 29. Deuteronômio 4, 29. And we can read that. Uchi, could you go ahead and read that? Yes. E lá procurarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, se o buscarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Thank you. So it says here, but if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. Now, this text is where God speaks to his people about the consequences of idolatry. Então, nesse texto é quando Deus vai falar com o seu povo sobre as consequências da idolatria. You know, people, my Christian friends, oftentimes I think that our perception, the way we think about God, is just like I used to see God, someone that you could not have a relationship with. Sabe, amigos, às vezes eu acho que a nossa percepção, nossa visão, a maneira como a gente enxerga Deus é a maneira como eu costumava enxergar Ele antes, como um Deus com quem você não pode ter um relacionamento. But all throughout the Bible, from Genesis to Revelation, we see the cry of God, the hunger for God, the desire that God has to have a relationship with humankind. Mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente pode ver o desejo de Deus por ter um relacionamento íntimo com todas as pessoas da humanidade. We read that Abraham was the friend of God. Nós lemos que Abraão foi um amigo de Deus. We read of Moses that God spoke to him face to face. A gente lê sobre Moisés, que falava com Deus face a face. Of David, the Bible says that he was a man after God's own heart. E de Davi, que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. And in Exodus, we read how God commands Moses to build him a sanctuary, a tent, a tabernacle, so he could live among his people.
Em Êxodo, a gente encontra Deus ordenando a Moisés que construísse um tabernáculo, um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do povo. God has always had it in his heart to be close to us, his people. Deus sempre teve em seu coração estar perto de nós, o seu povo. But you're like, Natasha, if that is the case, how have we arrived here today? Why is our thinking about God so distorted? Why is it so wrong now? Mas aí você pode estar se perguntando, Natasha, se é desse jeito, por que a gente tem uma perspectiva tão errada? Por que a gente tem uma perspectiva tão distorcida sobre um relacionamento com Deus? Well, we read our story. It says that the son, the youngest son, went off, took his riches, took his wealth, and he went off to a distant country. Bem, a gente lê na história que o filho mais novo daquele pai pegou toda a sua herança, toda a sua riqueza e viajou para um lugar bem distante. From the beginning of time, we see that humankind separated themselves from God. A gente vê ao longo da história que a própria humanidade se separou de Deus. Man distanced themselves from God. O homem se distanciou de Deus. In the Garden of Eden, we bought into the lie that perhaps we knew it better than God. No Jardim do Éden, o homem comprou a mentira de que talvez ele saberia mais do que o próprio Deus. The enemy told us that perhaps God could not be trusted. O inimigo falou que talvez Deus não deveria ser confiado. And people, I'm not talking about people who do not know Jesus as their Lord and Savior. I'm talking about people who are in church and still their heart is distant from God. E, gente, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo como seu Salvador. Eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas e estão distantes de Deus. Thank you. I can think of times in my own life where my attitude towards God was, I'm not so sure that you can be trusted. Eu consigo me lembrar de vezes que eu mesma pensei, talvez Deus não possa ser tão confiável assim. There's times where I thought, why did God take my sister at such a young age? Tem vezes que eu me pergunto, por que Deus levou a minha irmã em uma idade tão terna? Why did he let my father die? Couldn't he have healed him? Por que Deus levou meu pai? Será que ele não poderia ter curado ele? My attitude toward God was, I'm not so sure I can trust you. Minha atitude com relação a Deus era, eu não sei se eu posso confiar em você de verdade. You see, my friends, intimacy with God. That's what we're talking about. Então, amigos, intimidade com Deus, é sobre isso que nós estamos falando nesta tarde. You know, the English word intimacy sounds a lot like into me see, meaning that look into me. A palavra intimacy, que é intimidade em inglês, fala muito sobre olhe para mim, olhe para dentro de mim. In the context of prayer, it means to know God and to be known by him. E no que concerne a oração, é conhecer a Deus e ser conhecido por ele. See, my friends, God is not afraid of our emotions. He is not afraid of our real, raw, true self. Então, amigos, Deus não tem medo das nossas emoções ruins. Ele não tem medo de nos conhecer da maneira como nós realmente somos. We have a God who wants a relationship with us. Nós temos um Deus que quer um relacionamento com a gente. So it's okay to reveal all of who you are to him. Então, é tudo bem você revelar a Deus totalmente quem você é. Your desires, Seus desejos, your dreams, os seus sonhos, your pain, o seu... your triumphs,
and seus your triunfos defeats. e suas derrotas também. One of my favorite passages in scripture is in Proverbs 23 and verse 26. Uma das minhas passagens favoritas da Bíblia é Provérbios 23, versículo 26. It says, "My son, give me your heart, and let your eyes delight in my ways." Que diz: meu filho, me dê o seu coração e deixe que os seus olhos se deleitem nos meus caminhos. Please notice the order in which God goes. He Preste says, atenção na ordem que ele fala. "My son, give me your heart." That's one. And then he says, "And let your eyes delight in my ways." God wants our heart first. Preste atenção na ordem do versículo. Primeiro Deus diz: meu filho, me dê seu coração. E depois é que ele diz: se deleite nos meus caminhos. Primeiro ele quer o nosso coração. And not like I saw it, right? I saw it like God wanted me to keep all these rules first. E não da maneira como eu achava, que era que Deus queria primeiro que a gente obedecesse todas aquelas regras. No, that's not how he works. He wants our heart first. And when we give our heart to him, he is there in the background, working, changing us, transforming us into his image. Não é assim que ele faz. Primeiramente, ele quer o nosso coração, e então ele vai nos mudar, nos moldar, forjar o nosso caráter na imagem do seu filho. You see, my friends, prayer is not about changing the heart of God. Prayer is about changing ours. A oração não é sobre mudar o coração de Deus, mas é sobre mudar o nosso próprio coração. Because when we come to him in prayer and in honest prayer, Porque quando nós vamos a Deus em uma oração honesta, while we're doing that, he is there changing us, transforming us, working on us. ele está lá nos transformando, trabalhando nos nossos corações. Now back to our story. Agora, voltando à nossa história, em Lucas 15. So we see that he goes off to a far land, Então, ele And- vai embora para um lugar distante and that a famine broke out. e uma fome aparece. And the Bible says he began to be in need. E a Bíblia diz que ele começa a estar em necessidade. Not only that, but he started desiring the food scraps that were fed to the pigs. E não somente isso, mas ele começa a desejar a comida que era dada aos porcos. And the Bible says he came to his senses and thought of all the food, the extra food that his father's servants had. E a Bíblia diz que ele cai em si e ele começa a pensar na comida abundante que os servos do seu pai tinham na sua casa. See, my friends, there is a theme here. Vejam, queridos, tem um tema aqui. Prayer and intimacy with God requires that we acknowledge that we need him. Vejam, meus queridos, existe uma relação. Nós sabemos que oração e relacionamento é nós nos lembrarmos que precisamos de Deus. The kind of prayer that I'm talking about is really an acknowledgement that we don't have all the answers. A oração que eu estou falando nesta tarde é sobre nós reconhecermos que não temos todas as respostas. And it's an acknowledgement that we need him. E um reconhecimento de que nós precisamos de Deus. I say it one more time. We serve a God that wants to be pursued. Eu falo novamente, nós servimos a um Deus que quer ser encontrado. We serve a God who wants to be desired. Nós servimos a um Deus que quer ser desejado. A God who wants to be found. Um Deus que quer ser encontrado. You know, we oftentimes think that, once we pray the sinner's prayer and invite Jesus in our lives, that is good enough. Nós costumamos pensar que uma vez que a gente faz a oração de confissão, chamando Jesus para os nossos corações, isto é suficiente. But Christianity is really a constant pursuit of God.
Mas cristianismo é uma constante perseguição a Deus. a Busca a constant, Deus. a constant desire for him. Um constante desejo pelo próprio Deus. The Bible teaches us that pray without ceasing, A Bíblia diz, orai sem cessar. meaning that just like you would involve a friend in your daily life, that is how he wants to be involved in us, in our life. Dizendo que da mesma maneira que você estaria envolvido com um amigo na sua vida cotidiana, Deus deveria estar envolvido nas nossas vidas também. I say it again, God wants to be found by us. Vou falar novamente. Deus deseja ser encontrado por nós. Just like in a relationship with a friend, you pursue each other, you spend time in each other's presence, you get to know the other person better by spending time with them. That is how God's relationship wants to have a relationship with us. O nosso relacionamento com Deus deve ser como nós temos um relacionamento com o nosso amigo. A gente busca um ao outro, a gente conta os nossos segredos e a gente chama o nosso amigo para participar das nossas vidas. Our second text was out of Deuteronomy 4, verse 29. But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. O nosso segundo texto está em Deuteronômio 4:29, que diz: E lá buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão se o buscarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. He wants to be found by us, people. Ele quer ser encontrado por nós, pessoal. The prayer I'm talking about consists of 4 parts, 3, maybe 4 parts. A oração que eu estou falando nesta tarde consiste de 3 partes. In prayer, we express ourselves. Na oração, nós expressamos a nós mesmos. We use our words to express our gratitude, to express our frustration sometimes, to express our happiness, our joy. Na oração, nós usamos palavras para expressar a nossa gratitude, as nossas frustrações, a nossa felicidade também a Deus. But please remember that words are good, but God is not afraid of our tears as well. Mas lembre-se que palavras também não precisam esconder, que Deus também gosta das nossas lágrimas às vezes. The second part is expectation. A segunda parte é expectation, é expectativa. So once you've expressed yourself, allow him to speak to you also. Depois que você expressar sobre você mesmo, permita que Deus também fale sobre ele. Wait in his presence with expectancy. Espere na presença de Deus com expectativas. And in a practical way, it might mean that you have your Bible open E de uma while you maneira pray. prática, significa que você vai estar com sua Bíblia aberta enquanto você ora. To allow God to speak to you from the pages of the Bible. Esperando que Deus fale com você através das páginas da Bíblia. From perhaps one verse. Talvez de um versículo. The third and the fourth part of prayer are to evolve and execute. A terceira e última parte da oração é evoluir e executar, ou desenvolver. In other words, to allow God to change us in Em his outras presence. palavras, permitir que Deus em sua presença nos modifique. And execution is to live with what he has taught you. E executar é sobre viver da maneira como Deus te ensinou. To do what he says. Fazer aquilo que ele diz. Back to our story. Voltando para a nossa história. In the end, we see the son returning to his father's home.
Na parte final da história, a gente vê o filho voltando para a casa do seu pai. And what gets me from this story each time E o que me chama a atenção dessa história todas as vezes que eu leio is the response of his father, é a resposta do seu pai. because he turns to his servants Porque ele se volta para os seus servos and without judgment e sem julgamento and without scolding his son, e sem escarnecer do seu filho. he says, bring the best robe Ele and fala, tragam a melhor roupa e coloquem nele. put a ring on his finger Coloquem um anel no seu dedo and sandals on his feet. e sandália nos seus pés. In other words, he covers his son. He says, son, you are now in a safe place. Em outras palavras, ele encobre o seu filho e diz a ele, meu filho, agora você está em um lugar seguro. And not only that, but he restores him to a place of honor by putting a ring on his finger. E não somente isso, mas ele restaura a honra do seu filho, colocando um anel no seu dedo. People, God is not afraid of our emotions. Gente, Deus não tem medo das nossas emoções. God knows us through and through. Deus conhece a gente por dentro. He is not afraid of our sins. Ele não tem medo dos nossos pecados. He wants us to come just as we are and open up to him, actively opening up to him. Ele quer que a gente vá a ele e se abra a ele da maneira que nós somos. Just like he says in his word, come now, let us reason together, you and I. Come talk to me. Assim como ele diz na sua palavra, venha e se relacione comigo, venha e fale comigo. People, I tell you that the call of God in Genesis, after Adam and Eve went their own way, God appeared in the garden and said, Adam, where are you? Eu quero relembrar a vocês o chamado de Deus lá no Jardim do Éden, assim que o homem e a mulher pecaram. Ele chamou Adão e disse, Adão, onde você está? That call is still relevant today. Esse chamado ainda está presente hoje. He is asking, son, daughter, where are you? Ele está perguntando, filho, filha, onde você está? In Revelations 3, verse 20, Em Apocalipse 3:20, he says, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. em Apocalipse 3:20, Deus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. People, God wants a relationship with his children. Gente, Deus quer um relacionamento com os seus filhos. And just like you would spend time with a friend talking about your dreams, talking about your disappointments, talking about your raw emotions, E assim como você passaria tempo com um amigo falando sobre os seus sonhos, sobre suas decepções, sobre as suas emoções, God's desire is that you would come to him with your heart. o desejo de Deus é que você venha a ele com o seu coração. Shall we pray? Podemos orar? Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Pai, nós vemos aqui através do teu filho Jesus. We thank you for revealing your heart to us. Nós queremos te agradecer por revelar o seu coração a nós. Forgive us of times that we did not trust you, that we haven't trusted you.
Perdoe-nos pelas vezes que nós não confiamos em você. And help us to understand E nos ajude a entender that you don't judge us que você não nos julga and that you're not scared of who we are at our very core. e você não está com medo de quem nós somos em nossa essência. Lord, help us to come to you in all honesty, Senhor, nos ajuda a chegarmos a Ti com toda a honestidade, with all our questions, com todos os nossos questionamentos, with all our fears, com todos os nossos medos, and to pour those things at your feet e colocarmos todas essas coisas nos Teus pés and allow you to speak to us e permitir que o Senhor fale conosco and transform us. e transforme-nos. We want to please you, God, Nós queremos Te agradar, Senhor, not by following a lot of rules and doctrines, não por seguir regras e doutrinas, but by allowing you to transform us in your image. mas por permitir que o Senhor nos transforme na Sua imagem. Do that in us, Lord, Faça isso em nós, Senhor. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you so much. Obrigada. Obrigada, professora Natasha. Obrigada, Ruth. Eu queria Thank you, Natasha. deixar, Thank you, Ruth. eu queria deixar em aberto, caso alguma pessoa queira fazer alguma pergunta ou alguma consideração sobre o que foi exposto essa tarde. Confesso que eu ainda estou um pouquinho emocionado aqui com a palavra. Now we're going to be opening space for someone who wants to do some questions, but I confess I'm still a bit emotional with what was said. Alguém falou no chat? Isso, temos aqui a pergunta do Lucas. Lucas Frederico Ribeiro. Como orar em conjunto com outras pessoas? É bem mais fácil se relacionar no privado do que quando tem alguém por perto. Uma vez que o cristianismo também é sobre se relacionar com outros, como se expor sem temor de homens? So Lucas Ribeiro is doing a question. He's asking, how can we pray with other people since Christianity is always it's also about relationship with one another? And how can we do that without fearing to expose yourself to other people? Yeah. Well, thank you for that question. So I think in the first place, praying with others is really important. I think it brings a sense of unity and oneness. It's a little harder when we're talking about the kind of prayer that I'm talking about is really your in your room kind of prayer. You know, it's you and God. And oftentimes when we pray as a group, we pray for common topics, right? We pray for a sister in the church, or we pray for the church, or we pray for our pastor. It's more common topics, but even in that we can be totally honest and transparent in how we think about that by bringing it to God. You know how we feel about that, but yeah. So those are my thoughts. I don't know if anybody else has some thoughts on it. I'm looking at Dave. Então, ela disse que o tipo de oração que ela falou nessa tarde é mais uma oração no seu quarto, você com Deus, sozinho, mas orar em grupo também é muito importante porque traz esse senso de unidade, de união. E normalmente quando a gente ora em conjunto, a gente vai orar sobre temas em comuns, né? Então a gente ora por alguém que está doente, a gente ora pelo nosso pastor, mas nós não devemos ter medo de sermos transparentes com Deus ainda nesses momentos também. E ela fez referência ao Dave, não sei se ele vai querer falar. You want to say something, Dave?
Yes, so Natasha's answer is very good. I think her key point is honesty. I would like to be as honest as I can when I pray with my brothers and sisters, but as I grow, that will increase my ability to trust and to be open. But sometimes there are things I need to talk to God about alone because I'm just not ready to talk to others. O Dave falou que a palavra-chave seria honestidade, né? Nós devemos ser honestos o máximo que nós podemos, ainda quando nós estamos orando com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. E à medida que eu cresço espiritualmente, também cresce a minha habilidade de me abrir aos outros. Mas é importante lembrar que existem coisas realmente que a gente só deve falar com Deus, principalmente se você não está pronto para abrir isso a outras pessoas. So one example, Ruth, I don't know if even Nelber knows this, but my wife died 30 days ago. Ele está falando que um exemplo é que ele perdeu a esposa há 30 dias atrás. Ele não sabe se o Nelber sabe disso. Não. So I'm going through a time of great sorrow and grief. And sometimes I can share that with my brothers and sisters, and sometimes I just can't. So, and God knows where I'm at and what I can do. I just, again, I need to be as honest as possible with in each situation. Então, por essa perda, ele sente muita dor no coração, né? Ele está enlutado, e existem momentos que ele consegue conversar isso com seus irmãos, com as suas irmãs, mas existem momentos que ele não consegue, e Deus sabe onde ele está, Deus sabe onde está o coração dele, e até onde ele vai também. Mas honestidade é um ponto muito importante. Are there other questions? Tem uma pergunta do Nelber. Não sei se você pode pedindo para ela falar das experiências com oração por seus alunos e colegas professores. Nelber is asking if you could share some experience of prayer for your students and professors. Maybe that one you told me before starting, it's a good one. Yeah, I'll gladly share. So this was, I believe 2016. So not long after I got here to River Falls as a professor. God had laid it on my heart to, and I don't think that I had met Dave yet. Maybe we had met, I'm not sure. But this was 2016, and God had laid it on my heart to pray for campus, right? And this involved faculty, students on campus, the whole campus, the whole university. And I invited a friend from church to come to campus once a week, right? This was during the summer, right? We didn't have classes. I wasn't teaching a class at that time. So I invited her to come once a week, and we would go and walk around campus, right? Once a week, and pray for our students, pray for faculty, pray for our administration. Once a week. The semester after that is when Cru completely blew up. Dave knows this. Completely blew up in terms of the number of students that would come to the Cru meetings, right? That semester, Dave also started going around and starting these groups with faculty, right? Book groups, the book discussion groups with faculty. More and more faculty became bold about coming out and saying, you know what, I'm a Christian, I'm a Christian. So yes, I have seen God work in that way. That is one experience. Uma experiência que ela compartilhou foi em 2016, um pouco depois que ela chegou em River Falls. Ela não lembra se já conhecia ou não o Dave.
e ela disse que Deus colocou no seu coração de orar pelo campus, orar pelos professores, pelo aluno e pelo campus de uma maneira geral. E ela convidou uma amiga da igreja durante o verão, na época ela não estava dando aula, e uma vez por semana elas se uniam no campus e faziam uma oração em torno do campus. E ela disse que um semestre depois dessa atitude que ela tomou foi quando a CRU explodiu na universidade dela, os estudantes começaram a aparecer para reuniões, os professores começaram a ter ousadia para falar da sua fé, o Dave começou a fazer reuniões de estudo com os professores, então isso foi uma experiência muito marcante para ela nesse período. Marcelino made a question here, is in English. Natasha, what part of making prayer part of our routine is the most challenging one? I don't know. My work schedule. You know, and choosing a time in the day that works best, right? That works best for the kind of schedule you have, right? The kind of schedule me and my husband have is, you know, we get up like at 5 in the morning, and then we do some reading and get ready for work, right? Because you want to be here at 8 o'clock. Some of our classes start at 8 o'clock. But finding a time, I think, in the day that works best for you to have some quiet time with God alone, I think that is most challenging. For me, that time is at 3 o'clock in the morning, right? My husband knows this. At 3 o'clock in the morning, I would randomly get up at 3 o'clock and just, stay up for an hour or so to just pray. You know, that's an odd time, and then go back to bed to sleep for another 1 hour or so, you know. So finding that time that works best for you in your day. I know that from graduate school, that in graduate school, the best time to pray for me was also late at night, right before I went to bed, right? Between 11 and 12 o'clock at night. After I was done studying for the day, then I would make some time to pray, right? It depends on your schedule and finding that time that works for you. Ela disse que a melhor hora para orar vai variar muito da sua própria agenda, então ela tem uma rotina bem diferente como professora, ela acorda às 5 para estar na universidade às 8, e dentro da agenda dela, ela disse que o melhor horário para orar é às 3 da madrugada, ela se levanta a hora e depois volta a dormir, mas durante o tempo dela de graduação, ela orava entre 11 e a meia-noite, depois que ela tivesse feito as leituras e os estudos dela. I think, Ruth, I can add, we have both structured prayer time, which is what Natasha is talking about when she gets up at 3, or maybe some of us pray before we go to bed. Some of us pray when we read our Bible in the morning. And then we have unstructured prayer time where the Bible says, pray without ceasing. And so our structured time hopefully helps us to grow and to be more sensitive to pray throughout the day. So as you walk to your classroom, you're praying for your students, you're praying for yourself. In the middle of class, when you get a question and you're not sure, you shoot up a quick, what I call sky telegram, and say, help, Lord, you know. And so this is part of this personal relationship, this love relationship that Natasha is encouraging us and challenging us with. O Dave acrescentou também que a gente tem esses momentos de oração, digamos, agendadas, né? Que são esses momentos onde a gente pode crescer mais na fé, enquanto a gente lê a Bíblia, ou depois que a gente termina de fazer nossos trabalhos. Mas é importante também que a gente esteja orando durante todo o dia, né? Enquanto você entra na sala de aula, às vezes, quando um aluno te faz uma pergunta que você não sabe responder, você faz uma oração rápida, que ele chamou, acho que de Telegram, oração no Telegram, não sei. Mas é importante você ter esses momentos de oração agendadas e não agendadas, porque isso é parte do relacionamento com Deus que a Natasha está encorajando a gente a ter nessa tarde. Okay.
Muito obrigado. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, deixar o professor Daniel Hurtado à vontade, caso ele queira fazer alguma pergunta. Rafael, eu acho que a gente pulou um aqui do Saul Severich. Ele pediu, se for possível, indicar novamente 3 pontos da oração. So, Natasha, Saul Severich asked if you could please repeat what are the 3 parts of prayer that you mentioned before. Oh, okay. So I talked about expression, right? Expressing your thoughts, your feelings to God. And then there's expectation. You expect God to answer, to speak to you, right? And then you evolve, you allow him to change you, you allow him to change you, and execution was part of that, where you go and do what he told you, right? Certo, então as 3 partes de oração que ela comentou, primeiramente a expressão, onde você vai falar a Deus quais são os seus pensamentos, seus sentimentos. Depois é a expectativa, onde você vai esperar que Deus fale com você. E a terceira parte, ela colocou como desenvolvimento ou crescimento, que é onde você permite que Deus trabalhe na sua vida. E execução, que é a parte onde você vai tomar a iniciativa de fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Ok. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso comentar? Pode, Marcelo, fica à vontade. Marcelino, você já fala em inglês, viu? Yeah, I'll talk to them in English. Hi guys, good afternoon. Yeah, good afternoon. So I was thinking that sometimes we seem to realize or to know or to think that prayer is essential, like when we are in missionary projects or something related to that. But because when I was 2019, I was in a missionary project, and some friend of mine were there too, and we prayed a lot, like and pray, oh God, guide people to us and let them talk to us and so on. And we saw lots of results. But that's why I ask about our routine, because sometimes it's hard to just, I don't know if like to see or to think like prayer has the same importance, you know, as has in specific times, you know. So yeah, I think that's one of my difficulties, you know, to understand that prayer is important no matter which time we are and no matter where we are. Yeah. Yeah, that's right. That's right. I can only agree with that. Yeah. O Marcelino explicou um pouco da pergunta dele, né, sobre o momento de oração, porque ele compartilhou que em 2019 ele foi para um projeto missionário, e ele tinha muitos momentos de oração com seus amigos, onde eles pediam que Deus direcionasse as pessoas, que as pessoas viessem a falar com ele, e eles viram muitos resultados, mas ele encontra essa dificuldade de entender ou de praticar, seria isso, que a oração é importante, não importa a hora, né? Well, you can see Marcelino's bringing up an excellent point. The 2 greatest commandments, to love God with all your heart, stimulates our talking and our prayer to him. The second, to love our neighbor as ourselves, stimulates our prayer for a professor that is next door, or for a grad student that we do research with, or students in our classes. And so a great stimulus to my prayer is those I want to ask God to use me in their lives. And that helps me, just like Marcelino said, I always see myself as a missionary, no matter what. I am sent. Jesus said, as the Father sends me, so I send you. God has placed you on your campus, and he wants to use you in the lives around you. O David falou que muito da questão da oração envolve os 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo.
Eu amo a Deus quando eu oro e me relaciono com Ele, e eu amo o meu próximo também quando eu oro e intercedo pelos outros. Eu posso interceder pelos meus professores, pelos meus colegas de pesquisa ou por outros estudantes. E se lembrar de que nós somos um missionário. Deus nos colocou onde Ele nos colocou com um propósito, e nós devemos orar e interceder por essas pessoas também. Eu queria também fazer uma última perguntinha, mas primeiro eu queria falar, né, para a Natasha que a apresentação me tocou muito, pessoalmente, né? Fiquei muito tocado, principalmente, em pensar sobre que ela colocou de que Deus ele deseja ser encontrado, né? Isso particularmente mexeu muito comigo. Aí, Ruth, pode traduzir esse pedaço. Achei que você ia. Nelber is saying that he was very touched when you said that God wants and desires to be found. E queria também falar ao Dave, né, que eu não sabia da partida de sua esposa, mas, pelo que eu entendi, foi um pouco depois da apresentação dele aqui para a gente, né, e que a gente vai estar orando, né, a gente tem certeza de que ela partiu com o Senhor, né, está com o Senhor, mas nós vamos orar pelo consolo da família também. E pode traduzir essa parte. And to Dave, Nelber is saying that he didn't know about your wife. He thinks that it was a little bit after your presentation here with us in Modul, but he's saying he's very sorry and he's going to be praying for you, and he knows that your wife is now with God, but he's going to be praying that God may give you, I forgot the English name, but counsel? It's like relief. Comfort, yeah. Comfort, yeah. Comfort, right. Comfort. E a pergunta que eu queria fazer, que eu queria até, se possível, que tanto Natasha como Dave, até o professor Daniel também, se puder comentar, que a nossa vida acadêmica, ela é muito cheia de atividades, é uma vida muito dinâmica, e é um grande desafio conscientizar, estarmos conscientes, eu digo, me incluo nisso, estarmos conscientes de que o tempo investido em oração não é um tempo de perda, mas, na verdade, é o tempo mais precioso que nós temos. Eu gostaria que comentassem sobre isso. Nelber wants to ask to Natasha, Dave, and also to Professor Daniel from Bolivia, that our academic life may be very busy and dynamic, and we have the challenge daily to remember that using our time to pray is not a waste of time, but it's rather very important, and he wanted you to comment something about that. You all. To talk about the importance of prayer in general. In a busy life. Well, so I can share for myself what prayer means to me, being in academia. Okay, I found a great strength from what we have started to do actually with Dave and another colleague here is to make small groups and pray with colleagues, right? And I say that because it has been a great encouragement in my own life, knowing that, I have a colleague who prays for me and with me, to have that time, to set that time apart in our busy schedule, like you were saying, in our busy schedule to pray and focus on God, right? And know that I have a sister
or a brother who's going through the same challenges that I face as a Christian professor on campus, right? So it has been a great encouragement for me personally, and to bring my sisters or my brothers' need before God has been great, just to spend that time in the presence of God. So personal encouragement from my colleagues, right, who are also my brothers, my sisters, and also having that time with God in the presence of God has been great for me. Ela compartilhou um pouco da experiência pessoal dela com pequenos grupos de oração que ela e o Dave têm, e ela disse que é muito encorajador saber que existem irmãos, né, colegas de profissão que oram por ela e oram com ela também. Então, saber que ela tem outros colegas que também são professores, que enfrentam os mesmos desafios, encoraja muito ela a manter a vida dela de oração e orar por eles também. Eu acho que o professor Daniel Hurtado queria falar alguma coisa. Professor Daniel, fique à vontade. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Yo quiero preguntar si puedo hablar en español, ¿es posible? Sim, fique à vontade. Okay. Sim, né, Ruth? Vamos. Yes, you can speak in Spanish. Qualquer coisa, a Helane pode ajudar aí também. The Holy Spirit's gonna give me the words here. O espanhol aí da Helane é bom. Muchas gracias. Bueno, en lo que Natasha está compartiendo, estuvimos experimentando algo parecido, pero esto confirma lo que nosotros estuvimos experimentando con el ingeniero Saúl Severiche. Hace 2 años empezamos a orar por los profesores y nuestros estudiantes. Y había un caso especial de un profesor que es decano de una facultad de 5 carreras y tiene muchos estudiantes y muchos profesores a su cargo. Y este profesor, cuando nosotros comentábamos a nuestros amigos cristianos que queríamos orar por él para que él reciba al Señor, nuestros amigos nos decían que era casi perder un poco de tiempo, porque si nosotros queríamos hablar de Dios con él, él no iba a escuchar, porque él tenía argumentos muy fuertes para poder rechazar la conversación con Cristo. Pero sucedió que empezamos a orar una vez por semana y luego oramos ya 2 veces por semana y se nos ocurrió orar todos los días por él y no había resultado, entonces decidimos orar 3 veces por día por él, porque no veíamos resultado. Y claro, como dice Natasha, nosotros hablábamos con Dios acerca de que queríamos que Él sea su Dios y que ese decano, que se llama Mario, sea para Dios. Eso era lo que hablábamos con Dios y que nos dé la oportunidad de compartirle. Pero después de orar 3 veces por día por él, un día yo tuve la oportunidad de sentarme con él en un asiento de la universidad y preguntarle si él quería invitar a Cristo a su corazón, y él aceptó. Fue admirable. Yo me quedé sorprendido y mis amigos también. Ahora este señor enfermó fuertemente y él murió la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la parte aplicativa? Teníamos una expectativa de que él reciba al Señor, pero ahora nos enseña, nos da crecimiento saber de que él está con el Señor. Él fue al Señor, entonces eso
eso es algo grande, aunque un poco triste, pero nos alegra que está con el Señor. O sea, no se perdió. Eso que quería compartir. Gracias. Okay. So Daniel was sharing a very similar experience with what Natasha and Professor Dave said. About 2 years ago, he started praying for professors and students in his university. And one very special case was that he was praying for a professor called Mario. And when he shared with other Christians that he was praying for this professor to invite Christ for his life, these other professors would say that this was impossible because he would have very strong arguments against Christianity. But they started praying once a week, then twice a week, and then they would start praying every day of the week. But even though they would get no results, and then they started praying 3 times a day. And he was praying that God would give him an opportunity to share Christ with this professor. And one day, he got the chance to sit with this professor in the university and ask him if he wanted to invite Christ to his life. And surprisingly, he said yes. And then he got converted. But a few days or a few moments later, a few months, he got sick and he died. And he said that they had an expectation that he would be a Christian and they would not expect him to die. And even though this is a very sad reality, they are comforted and happy that they know that his soul is with God right now. So he has this experience. Muito obrigada, Ruth. Eu gostaria nós contamos com a presença do professor Peter, que é esposo da professora Natasha, e eu gostaria de deixar em aberto, caso ele queira comentar algo, já que ele está aqui conosco, e ele também é professor universitário, se ele se sentir à vontade e desejar, ele pode ficar à vontade para falar. So Rafael is saying that Peter Rain, husband of Natasha, is also here with us, and he's also a university professor. So if he wants to speak out and say something, he can speak something with us right now. Can't hear you, Peter. Can't hear you. Talk. No, not coming through. Okay. Use sign language. Use linguagem de sinais. What's wrong, Natasha? O que tem de errado, Natasha? Ela não sabe. While Peter's trying to fix his Here we go. You got it? We got it? Yep, got it. Yes. So, thank you, Raphael. One thing I have started doing after reading the book Sent, É uma coisa que ele começou depois de ler esse livro, sim. Dave sent me from Heather Holman is praying in my classrooms before my students come to pray for their acceptance of Jesus's influence in their life. And I also pray for me that I can find the words to stimulate their openness, to open the heart to Jesus and to
to awareness, to knowledge, to other people. Many people are very close heart, and it's difficult to hear other people. And so by praying over my space, I also pray for my other faculty if I'm having trouble relating to my colleagues, right? I try to make my enemy my friend, and I pray for them. So thank you. Obrigada, Rafael, pela oportunidade. Desde que o Dave me presenteou com um livro chamado 100, o livro que ele mostrou, ele começou a criar o hábito de orar antes dos seus alunos chegarem em sala de aula. Então, eles oram para que os seus alunos possam conhecer a Cristo. Ele ora por ele mesmo para que Deus dê a ele as palavras certas para estimular a abertura dos seus alunos para a fé cristã, porque tem muitas pessoas que têm o coração fechado para o evangelho e têm dificuldade de escutar. Então, ele ora pela sua aula, né? Ele ora no lugar onde ele dá aula, ele também ora pelos outros professores e também ele ora quando ele pode ter alguns conflitos com outros colegas. E dessa maneira, ele tenta fazer dos seus inimigos os seus amigos. Very good. So, Nelber, where's that beautiful baby and your beautiful wife? Nelber, yeah. Tem esse bebê lindo, There. essa esposa. My newborn. Oh, that's wonderful. Oh, what a beauty. What a beauty. So here is a picture of my beautiful sweetheart. Essa é uma foto da esposa dele. A beautiful couple. Lindo casal. O professor Saul pediu a palavra. Gostaria de falar? Professor Saul wants to talk. Boa tarde a todos. Parabéns ao professor Nelber pela sua filha, nova filha. Parabéns, viu? Olha, eu gostaria de indicar, de falar que a oração também pode ser um instrumento de intercessão. Agora que estamos na pandemia, é um instrumento para receber dos alunos e dos professores petições de oração e falar com Deus para que Ele faça o que eles estão pedindo. Já tem me acontecido que eu tenho recebido, especialmente dos professores e famílias, pedidos de oração. Nesse tempo de pandemia, e que melhore a saúde, e Deus tem atendido as orações. Graças a Deus. Esses dias passados, Deus tem me falado que também faça com meus alunos, depois da aula, eu fale com eles se eles têm pedido de oração, para eu fazer a oração. Também, através dessas orações, também podemos ganhar para Cristo aos alunos e aos professores. Porque quando Deus atende a oração, eles ficam com fé em Deus. Então, essa é minha sugestão para vocês também utilizarem a oração como intercessão, quando algum aluno ou professor pedir para você orar. Obrigado. Professor Saul said that prayer
can be a very powerful instrument of intercession, especially during this pandemic. And he felt like God was asking him to ask people prayer requests so he could pray over them. And he has seen God answering this prayer. And then God asked him also to ask his students for prayer requests as a manner of evangelizing them. Because when God answers their prayer, they can increase their faith in their hearts and accept Jesus as a savior. So he shared also this testimony. Obrigado, professor Saul. Obrigado. Eu gostaria de, em nome do módulo U, agradecer a professora Natasha, professor Dave, professor Peter, professor Daniel Hurtado, professor Saul Severich, pela presença hoje à tarde. Eu gostaria de deixar a professora Natasha à vontade, né, para suas considerações finais. A gente já está chegando ao fim dessa nossa reunião por hoje. So we want to thank Professor Natasha, Dave, Peter, Daniel, and Saul for being with us today. And I want to give the time for Natasha to speak her final words. Oh, great. Thank you, guys. I mean, this was a great opportunity to talk to you. You know, as a fellow South American, it was a great privilege to minister from not only my heart, but more importantly, the heart of God. I hope that we can do this again one time, either in this way or in a conference, but just know that I'm available if you want to use me again. God bless you all. Obrigado. Eu quero agradecer essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, professores da América do Sul, e ter a oportunidade de ministrar não somente do meu coração, mas do coração de Deus. E eu espero ter a oportunidade de fazer isso de novo, seja online ou em uma conferência, mas quero dizer que estou disponível para vocês. Deus vos abençoe. Obrigado, professora Natasha. Dave, você gostaria de fazer alguns comentários também? Dave, you want to speak something also? Well, just that this is so wonderful to see God moving in Brazil and Latin America, with Daniel and all of you. And I think some of you know I have a special place in my heart for Brazil because this is my family. And if you see that tall young man with the dark hair, he is Brazilian. He was born in Fortaleza. And my wife and I went to Fortaleza in 1981 to adopt him and bring him back to America. And so Brazil is in my heart. É maravilhoso ver Deus se movendo, não somente no Brasil, como na América Latina. E o Brasil tem um lugar especial no meu coração. O Dave veio com a esposa dele para o Brasil em 1981 e teve a oportunidade de adotar um filho e levar ele para os Estados Unidos, que é aquele rapaz que ele mostrou na foto. Eu gostaria de divulgar as nossas redes sociais, caso o Instagram, do Modo U. O Nelber vai colocar aqui no chat a descrição do Instagram. Eu também encorajo vocês a visitarem o site da Faculty Commons dos Estados Unidos. O Nelber também irá colocar aqui no chat para que as pessoas possam conhecer mais ambos os movimentos. So in the chat, we are putting the link for our social media here. And I encourage people to visit the Faculty Commons website so you can get to know better the movement. Ok. Eu vou só fazer uma oração final e aí para a gente poder finalizar esse nosso encontro. So he's going to pray for us. Ok. Deus, muito obrigado pela tarde de hoje.
Obrigado pela presença do Senhor, do seu Filho e do teu Santo Espírito, e por nos ter ensinado hoje à tarde sobre a oração. Eu oro pelo David, da sua família, eu oro pela família da professora Natasha, de todos os que estão aqui. Que teu Espírito Santo venha a nos ensinar sobre a nossa vocação de sermos cristãos e professores universitários. Muito obrigado por isso, que nós possamos sair daqui encorajados e entusiasmados a orar mais e a conhecer do Senhor mais sobre o nosso chamado. Que mais e mais encontros como esse possam existir e que tantos outros professores e pesquisadores possam encontrar ou ouvir a tua voz e o chamado que é levar a tua palavra. Muitíssimo obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Não saiam para uma foto. Don't leave. We're going to take a picture. Obrigado. Enquanto todo mundo se prepara aí, obrigado, Natasha, professora Natasha, Dave, professor Daniel, professor Saul. Obrigado a todos. Peter, obrigado a todos pela presença de vocês. Thank you for your presence. You were a blessing to us. Vamos tirar aqui a foto. We're going to take a picture. Vamos ver se a bebê aceita uma foto aqui. Ótimo. Okay. Okay, não. Okay. Thank you, everyone. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Thank you. Bye-bye. Pelos Bye, outros. everyone. See ya. Até a próxima. See you. Dani linda. Ruth, muito obrigado pela tradução. Foi uma benção, foi ótimo. Marcelino Amém, também. precisando. Falei para Marcelino já, precisando aí, estou sempre à disposição. Vocês estão uma benção. Vocês Isso foi também, viu? agora. Olha, traduzir de espanhol para inglês foi realmente assim, a cereja do bolo. Foi maravilhoso, gente. Obrigado. Ok. Tchau. Quem chegou aqui também, ó. Que linda! É com uma bolachinha. Deu até fome agora. Eu tô gravando ainda tudo isso. Ai, meu Deus. Ô, Tchau, Nelber, gente. Tchau, gente. tchau. Nelber, depois tu me manda o